Isaías 5:5, a partir do verso 1. Assim diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os nossos pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me aprouver, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do bosque baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Fecha os olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra inspiradora. Palavra essa, Senhor, que nos conclama a buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque o Senhor se mantém ainda de braços abertos, clamando, chamando no Senhor para uma aliança com Ele, para um relacionamento íntimo, Pai. E nessa noite clamamos, Senhor, que o estudar desta palavra possa nos fazer valorizar mais essa data tão especial que estamos vivenciando, que foi a morte, a tua ressurreição, para o Senhor assentar no trono e de lá junto com o Pai, e assim nos representando, Senhor, na glória. O Senhor então dirige o seu reino, e nós, como teus servos, vivemos desse reino para glorificar o teu nome. Abençoa-nos nessa noite, durante esta mensagem. Inspira-nos, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O que é de graça? O que é de graça? É aquilo que você não precisa pagar. A dona Maria Alencar me mandou umas rosquinhas. Ó, dona Maria, muito boa. Mas sabe o que eu fiz? Já que ela mandou rosquinha, eu vou pegar umas pocãs que eu trouxe lá do lote, e vou pegar uns caquis que eu comprei, e vou levar para ela. Ela me deu rosquinha, eu dei as frutas. Precisava eu dar as frutas? A dona Maria me deu as rosquinhas para que eu levasse alguma coisa para ela? Não, e eu também não era obrigado a levar nada, porque eu dei de graça, como daria se ela não tivesse me dado nada, e ela me daria sem que eu tivesse ela me daria sem que tivesse recebido nada. Irmãos, um dos grandes problemas nossos é entender a salvação, que é de graça. Porque assim como nós não gostamos de devolver a vasilha que recebemos cheia, e nós sempre que devolvemos queremos devolver com alguma coisa, porque queremos retribuir, isso não é negativo não, isso é positivo.
Mas nós não podemos querer pagar pelo que recebemos, porque aí jogaríamos fora todo o favor recebido. A pessoa se doou com tanto carinho e você vai querer pagar? Porque veja, irmãos, a moeda mais cara que existe não é o dólar, não são as moedas internacionais, aí o euro, nem nada. A moeda mais cara que existe é o favor. O favor é caro porque não tem preço, porque a pessoa que o fez não fez para receber algo. E quando Deus fez o favor para nós, Ele deu a nós a salvação, Ele deu baseado na sua misericórdia. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A aliança de Deus conosco, ela foi feita baseada na misericórdia, e misericórdia é dar a quem não merece, é recebermos algo que nós não merecemos, e Deus, Ele nos deu o que não merecemos, que é a salvação. Meus irmãos, a reforma protestante, depois de muitos anos da igreja vivendo momentos de trevas, o afastamento total da palavra de Deus, líderes da igreja vivendo de modo pecaminoso, a igreja totalmente pervertida, e aqueles que ainda frequentavam estavam sem o alimento espiritual, porque a Bíblia não era pregada, as missas eram rezadas em latim, que o povo não conhecia, e ainda rezada de costas. As pessoas iam e decoravam aquela missa repetida. No Brasil, há não muito tempo atrás ainda isso acontecia. E aí a reforma protestante, ela veio trazendo a palavra. Sabe essa palavra que você deixa guardada da sua casa a semana inteira, não olha para ela? Pois é, essa foi a grande bênção para a igreja, poder ler a Bíblia, que ninguém tinha permissão de ler. E aí, com a leitura da Bíblia, eles com contato com a palavra de Deus, eles renovaram a sua fé, renovaram a igreja, voltaram à palavra, e aí então passaram novamente a viver de acordo com a palavra de Deus, e a esperar em Cristo, abrindo mão de uma série de costumes inadequados e fora daquilo que Deus quer para a sua igreja. Mas, meus irmãos, das bases da reforma que temos, nós temos os 5 solas, não vamos falar dele hoje, mas eu gostaria de falar a respeito de um deles, somente pela graça. O título desse texto que nós lemos, do Isaías 55, fala da graça oferecida gratuitamente a todos. Graça oferecida. A graça já é oferecida, é uma redundância que nós temos aqui. Meus irmãos, falar da graça. Quando nós pregamos o Evangelho da graça, nós pregamos um alívio para aquele que era cobrado, uma fidelidade que não podia, uma correção que não conseguia, e ele então entendendo, como nós lemos também, foi lido hoje a respeito do texto lá de 1 Coríntios 15, onde Paulo diz que não recebeu a graça em vão, recebeu a graça, então agora quer ofertar ao Senhor a sua vida. É o alívio para o adorador que sabe que ele não conseguiria vencer a luta contra o pecado, mas que ele sabe que Deus está do seu lado e que deu a salvação de graça e que espera dele, como gratidão, que ele lute para viver uma santidade. Mas também, meus irmãos, a pregação da graça é um ato de humilhação para aquele que confiava em si. Por exemplo, quando na época da reforma, muitos ricos compravam relíquias. Sabe o que é relíquias? Um pedaço da cruz. Quem tinha o pedaço da cruz, esse era uma pessoa muito rica, e a sua casa se tornava um centro de peregrinação. Aquele pedaço da cruz é colocado lá de maneira especial. Mas quem tinha um pedacinho de osso de santo, então, aquele santo, aí as pessoas iam, e aqueles ricos procuravam comprar a maior quantidade de relíquias. E aí tinham na sua casa, as pessoas vinham, e tinham aquele local, era um local sagrado, especial, e essa pessoa se sentia superior. A reforma diz, isso aí não adianta nada,
Pedaço da cruz não adianta nada, é só madeira. Osso de santo, santo é homem, homem pecador como todos os outros que precisou da salvação, não adianta nada porque somos salvos pela graça. Então pregar a graça é humilhar o orgulhoso que acha que ele mesmo por si só consegue chegar à salvação. Hoje nós vamos falar da aliança da graça, seus aspectos e seus efeitos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vimos no texto, versículos 1 e 2, quando diz: a todos os povos, os que têm de sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aliança da graça, meus irmãos, nós vimos aqui então que somos convidados por Deus a tomar posse da sua graça. A graça é dada, mas você tem que tomar posse, receber, colocar no coração. Alguns anos atrás eu fui procurada por uma mulher que, depois de ouvir uma pregação como essa, pregando o evangelho como ele é, ela me disse chorando: pastor, muito obrigado, porque durante todos os anos meus como crentes, e olha que eu já passei por várias igrejas, eu carregava um peso muito grande sobre mim, e agora sim eu entendi que Cristo já levou esse fardo. Meus irmãos, o que nós vimos aqui é Deus nos chamando para: tome posse da graça, coloque o seu fardo sobre Jesus, porque Ele já levou. Não queira você levar um fardo que não existe mais para você carregar. Busque ser fiel, sabendo que o teu pecado já foi pago. Mas veja, meus irmãos, que o texto ele fala da abrangência da graça, todos vós, mostrando que a salvação é para todos os povos. Israel cresceu ouvindo o que foi dito para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei. E os descendentes de Abraão, eles, durante muitos anos da sua vida, eles viveram dizendo: nós somos o povo abençoado. Só que Deus também disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus, assim como faz conosco, Ele te dá uma bênção para você ser uma bênção. Ele te abençoa para você ser abençoador na vida do próximo. E é tão bom ser bênção na vida das pessoas. A salvação é para todos os povos. Então o japonês, ele vai ser salvo em Cristo, assim como o chinês, assim como o árabe, todos os povos. Israel não podia mais restringir a graça para ele mesmo. Veja que o texto diz: os que têm de sede e aqueles que não têm dinheiro. Ou seja, a salvação é para todos os povos, mas não para todos os indivíduos, porque nem todos querem a salvação. São todos que têm prazer em ler a Bíblia? Todos que têm prazer na presença de Deus? Se uma pessoa desde aqui não quer a presença de Deus, ele vai querer a graça de Deus, ele vai querer a salvação, ele vai querer morar nos céus. Se ele não quer nem perder um tempo junto com crentes da igreja, ele vai querer viver com crentes eternamente nos céus. Então o texto diz: é para aquele que tem sede. O incrédulo não tem sede, o incrédulo está saciado. Ele não precisa de Deus, porque no seu coração ele tem que aproveitar tudo o que o mundo dá. Mas Deus nos fez sedentos, por isso que o texto diz: aquele que tem sede, Ele te deu sede. E eu, vendo alguns relatos da conversão de algumas pessoas, elas disseram durante muito tempo da sua vida, ela odiou crente, ou povo chato, ou povo conversador, ou povo barulhento, ou povo isso, ou povo aquilo. Mas um dia, sem que ele tivesse a mínima pretensão de buscar ao Senhor, ele então ouviu, aquilo bateu no ouvido dele, o coração dele recebeu aquela palavra como sendo o melhor dos alimentos espirituais, e ele disse: olha, é assim mesmo? E Deus deu a sede para ele, ele recebeu, e recebeu com alegria. O texto também diz que é para aquele que não tem dinheiro. Aqui não está falando de ser rico ou ser pobre. Aqui está falando daquele que é carente espiritual, daquele que sabe que não pode dar nada a Deus, ou seja, daquele que não tem nenhum tesouro para oferecer, mas que busca o tesouro do Senhor, porque ele é carente. Lembra lá da igreja de Laodiceia? Que Jesus disse:
você deve comprar de mim o ouro, as vestes brancas, ou seja, você tem que ter de mim o que tem valor, não o que você acha que pode oferecer. Tem muita pessoa que diz, eu sou quase crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não prostituo, eu sou quase crente. Essas pessoas, elas são ricas, ou pelo menos elas acham que são. Elas não precisam de Cristo, para quê? Olha, para eu entrar no céu está beleza, porque eu não faço essas coisas, então sou pronto para ir para os céus. É isso que faz um crente? Não beber, não fumar, não dançar? Tem muita gente que acha que ser crente é não poder fazer as coisas. No entanto, é o contrário. Cristo diz que conhecereis a verdade vos libertará. E não está ligado à escravidão, a não poder, a não ter liberdade. Nós temos a liberdade. Eu posso dizer não à minha tentação, porque eu sou livre em Cristo para dizer não. Quando vem aquela vontade de mentir, eu posso dizer não, porque eu sou livre. Eles são escravos. Então, poder dizer não é uma força que vem do Senhor. Aqueles que acham que já tem tudo, então não precisam de Cristo, a graça não é para eles. É para aqueles que não têm dinheiro para comprar, é aqueles que têm sede para beber, e a matemática da graça é assim, comprar sem dinheiro e sem preço. Eu nunca vi essa economia que funciona desse jeito, porque toda vez que eu mando a minha mulher lá na padaria ou no mercado, ela tem que levar dinheiro, se não levar dinheiro não volta com nada, não é assim? Mas acontece que a mercadoria que nós precisamos, que é a graça, ela já foi paga. A salvação já foi paga, então o que você precisa já foi garantido. Então o que você tem que fazer é ir lá e pegar. Vocês já viram como acontece no Natal? Alguns empresários ricos, eles levam um caminhão cheio de brinquedos lá para aquele lugar bem pobre, e as crianças fazem aquela fila. O que eles têm que fazer? Pagar pelo brinquedo? Não, eles só têm que ir lá e tomar posse daquele brinquedo. Por isso que o texto diz, vinde. Esse é o convite dos céus, venha receber, é de graça, tome posse. Essa palavra foi dada para o povo de Israel, por Isaías, o povo que estava em pecado, um povo que já tinha, alguns deles já sendo castigados, quando a Síria já tinha vindo, levado alguns cativos, e está dizendo para eles, arrependa do pecado, volte, vinde a mim. E ainda volta dizendo, vos achegueis a mim. Não é só para vir, é para ficar pertinho. Deus, Ele quer que você fique como ali, estou vendo aqui a netinha no colo da avó. Que coisa boa. Quando a criança chega no colo do pai, estava conversando com o Dilei, né, Dilei, hoje, e a dificuldade de ficar junto com a filha, teve que afastar, porque estava com a Covid e a criança queria ficar lá juntinho do pai. É assim que Deus quer. Que você queira o colo de Deus, a presença dEle, o calor dEle. Por isso que ele diz, vos achegueis a mim. Lá em Mateus 22, fala-se das bodas. Diz que foi feita então as bodas, um homem rico fez as bodas do filho, e aí então chamou os homens ricos, importantes, eles mandaram o recado, olha, eu comprei uma junta de boi e eu não posso ir. Eu comprei uma fazenda e não posso ir. Veja que diz, vim de comprar sem dinheiro e sem preço. Esses homens tinham demais para participar das bodas. Era apenas aqui uma forma figurada para dizer que a salvação é pela graça. Então aquele senhor disse, vá às ruas e pegue os mendigos, os sem-tetos, aqueles que estão esparramados, os coxos, aleijados, e tragam eles. É esses que não têm dinheiro e não têm nada para oferecer. Eles vêm comprar sem dinheiro e sem preço. Jesus disse lá no capítulo 12 de Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, é necessário ir a Ele. O inaceitável é dito aqui, não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. E aqui não está falando de dinheiro, de moeda não, está falando do teu esforço, da tua fé colocada onde não deve, onde não vai produzir nada. As pessoas estavam se saciando em muitas outras coisas e não no Senhor. Essas coisas que o mundo oferece não protegem ninguém, não satisfaz de verdade. Eles estavam buscando ajuda nos outros países que estavam à sua volta, que não protegeriam. O que se espera de quem recebe o convite da graça? Ouvi atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis de finos manjares. Preste atenção, ouvi.
Dá ouvidos. Quantas vezes a gente vê no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito, não é? O texto está dizendo aqui, ouvir, porque muita gente é surdo, não tem ouvido e não vai poder atender ao chamado. Mas Deus te deu um ouvido espiritual, aberto, capacitado, então ouvi atentamente. E quando você ouvir atentamente, comei do que é bom, sacia-te do alimento espiritual que Deus dá. E você então, como o texto diz, você vai se saciar e deleitar de finos manjares. Deus, Ele é a rocha da salvação, Ele é nosso porto seguro. Coma do pão da vida e você vai estar satisfeito. A Bíblia diz que bendito é o homem que confia no Senhor, e maldito o homem que confia no homem. Confia no Senhor, pisa na rocha. Aqui o assunto não é comida. Jesus, quando Ele disse, se não comer a minha carne e beber o meu sangue, não é digno de mim. Está falando de beber o sangue ali? Não, está falando de se alimentar dEle. Está falando de ter prazer nele. Nós somos convidados a banquetearmos, sem pagar nada, de graça. Ele faz para nós esse convite. Mas em segundo lugar, versículos de 3 a 9, Ele vai nos mostrar que somos convidados a entrar em aliança com Ele. Acabei de ler aqui o verso 13, que fala da sua aliança que é firmada nas muitas misericórdias. Quando nós lemos a Bíblia, desde o início Deus fez aliança com os homens. Nós vimos Deus fazendo aliança com Noé. Apareceu o arco no céu, porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e ti. Deus fazendo aliança. Deus é que faz aliança, não parte de nós, parte de Deus. Com Abraão, no capítulo 15, versos 17 e 18, Deus mandou que Abraão pegasse os animais, partisse no meio, porque esse era, hoje a gente vai fechar o negócio, a gente está fechado, não é isso? Naquela época era diferente. Pegava-se um cordeiro, partia no meio, com tripa, com tudo ali, partia no meio. E aí eu ia fazer o negócio com você, eu pegava na tua mão, e nós passávamos no meio daquele cordeiro partido no meio. O que isso dizia? Se eu não cumprir o meu papel no acordo, deve acontecer comigo o que aconteceu com o cordeiro, ou seja, é morte. Mas se você não cumprir o acordo, você morre. E Deus manda que Abraão parta os animais. Se você não teve curiosidade de ler, leia lá em Gênesis 15. Ele parte os animais, vem animais, aves querendo comer, e ele enxota ali. Aí depois ele vê que passa uma bola de fogo no meio dos animais. O que significa? É Deus dizendo, olha, eu estou fazendo aliança, porque se você pecar, eu morro. Não foi isso que Deus fez? Nós pecamos e quem morreu? Foi Ele, foi em Cristo Deus morreu. A gente vê Deus fazendo uma aliança com o povo de Israel, depois da saída do Egito. E aí então o povo diz, pode mandar que nós obedecemos. Deus não queria isso. Deus queria que eles dissessem, Senhor, essa lei é pesada, tem misericórdia de nós, mas eles disseram sim. E aí ele disse, se vocês diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. E aí ele dá os 10 mandamentos. O povo ali foi feita uma aliança, mas o homem nunca foi salvo pela lei. Porque nós estamos aqui em Isaías falando de graça. Tem muita gente que diz, o Antigo Testamento era baseado apenas na lei. Quem obedecia era salvo. Não. Porque quando foi dito a Adão e Eva, dizendo, nascerá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Desde aí, desde os primeiros pais, quem foi salvo na esperança de Jesus. E depois então, quando Cristo vem, nós continuamos sendo salvos na certeza do que Cristo fez da cruz. Antes era salvo pela esperança, hoje é salvo por algo que já foi concretizado. Veja que o texto diz, inclina os ouvidos. Você tem que baixar, tem que parar, tem que ouvir o que Ele está dizendo, tem que querer ouvir a mensagem. Precisa de um movimento, vinde a mim, você tem que ir até lá. Sabe daquele caminhão de brinquedos que é levado lá pelo empresário? Se a criança ficar em casa e não for lá pegar, ela não vai receber. Pode ser que tudo esteja garantido e o presente esteja guardado como a salvação, nós não vamos perder, mas nós vamos viver uma vida distante da graça do Senhor, e isso é terrível. O resultado de ouvir e a vossa alma viverá.
Ouvi, e você vai ter vida. E a razão? Porque convosco farei uma aliança, baseada então nas misericórdias de Deus. Deus, Ele quer fazer uma aliança com você, e quer que você queira fazer uma aliança com Ele. São dois lados, Deus e nós. Nós somos chamados a uma aliança com Deus, mas a base não está em nós, mas está nele. Foi Ele quem colocou o arco, foi Ele quem passou entre os animais na época lá de Abraão, foi Ele que obedeceu em lugar do povo, foi Ele que morreu na cruz. O seu desejo é que guardemos a sua aliança, que dependemos dEle, que tenhamos fé, que desistamos de negociar com Ele. A aliança da graça é um atrativo para os ímpios. O texto diz que os outros que não conheciam a Deus correrão para junto de ti por amor do Senhor. É como nós cantamos naquele hino que fala a respeito da evangelização, para nós pregarmos as nações que vivem distantes, e essa mensagem vai dizer: o povo está clamando, a necessidade, tem gente de longe vindo querendo essa salvação, e nós devemos então dar a salvação a eles através de Cristo. E para se apossar dos efeitos da aliança da graça, é necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O perverso deixa o seu caminho, o iníquo deixa os seus pensamentos, converta ao Senhor, e Ele se compadecerá, e volta-te para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Buscar o Senhor, invocar enquanto está perto, deixar os caminhos perversos, abandonar pensamentos iníquos, converter ao Senhor e voltar-se para Deus. São atitudes que quem toma vai trazer paz ao coração, vai trazer alegria. Quem toma posse da aliança da graça, acha o Senhor, será ouvido por Deus, achará o melhor caminho, encontrará compaixão e perdão. O caminho de Deus é santo e o nosso caminho é corrompido. E o texto diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E aí então mostra a diferença entre Deus e nós: invocá-lo, buscá-lo, deixar nossos caminhos maus, converter-nos ao Senhor e voltar para Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores e Ele é santo e nos quer junto deles. Mas em último lugar, o texto nos apresenta que a aliança da graça, ela produz glória a Deus e alegria para os homens. Dos versos 10 a 13 vai mostrar essa verdade. Deus é glorificado na minha salvação. Se eu conhecesse o teu pensamento, se cada um de nós conhecesse os pensamentos que passam na mente do outro, ficaria admirado de Deus me receber, de Deus te receber e de receber a Ele. Porque, meus irmãos, infelizmente a nossa mente é pervertida. Se tudo que nós fizemos de errado desde a mocidade, desde os primeiros dias de nascido, as mentirinhas, os enganos, os pecados praticados do oculto, aquilo que vimos, aquilo que fizemos, se isso fosse apresentado diante de vocês, cada um apresentar diante do outro, ninguém teria coragem de olhar no olho um do outro. Portanto, ao saber quem eu era, saber o que eu fiz, e saber que hoje eu sou quem sou, porque Cristo deu a vida por mim, é algo que glorifica ao Pai. Paulo falou lá em 1 Coríntios, em Romanos no capítulo 1, versículo 1, ele fala que ele é apóstolo por misericórdia de Deus. Em Atos ele também fala isso, que ele era apóstolo e que não deveria nem ser chamado apóstolo. Por quê? Eu persegui a igreja. Como que um homem que mata crente agora vai pregar para crente? Paulo, ele disse que ele era o maior dos pecadores. Então, quando ele prega, conhecendo a sua real situação, e ele prega o Evangelho, ele diz: eu sei o valor do Evangelho, porque eu estava perdido, miserável homem que sou, é isso que ele diz. Me diz: mas graças a Deus por sua misericórdia. Então, meus irmãos, a pregação da graça, ela nos leva a glorificar a Deus. Deus fala a respeito da sua palavra, que ela não volta vazia. Deus, ele fica satisfeito, fará aquilo que me apraz. O homem fica alegre, saireis e saltareis em paz.
o efeito cósmico que me acontece com a pregação do Evangelho, diz que as árvores baterão palmas. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 8, diz que a natureza geme e suporta na esperança da redenção. Deus será glorificado, será isto, glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Veja, irmãos, o que a palavra de Deus nos apresenta, que os anjos, eles ficam admirados do fato de sermos salvos. Eles desejariam, anelam pregar o Evangelho e não vão poder, porque cabe a nós. Sabe por que não valeria a pena anjo pregar o Evangelho? Porque eles não pecaram. Só realmente o que vale a pena pregar é quem vive o Evangelho, quem experimentou o Evangelho, porque vai dizer, eu experimentei isso. Há poucos dias atrás, ao ajudar uma pessoa carente, eu comecei a conversar com ela, e as pessoas olham e dizem, o pastor é rico, o pastor está aí, tamanho dessa igreja. E aí eu comecei falando para ele que eu sabia do valor das pequenas coisas. Eu disse, você sabia que muitas vezes eu vesti bermuda feita de calça dos outros que foi doada para a igreja, e minha mãe pegou e cortou para eu vestir? Ele, não sabia não. Você sabia que eu sou filho de uma família de 11 filhos, e que minha mãe comprava os pães e partia no meio os pães para poder dar a metade para cada um? Você sabia disso? Não sabia. Falei, pois é. Porque quando eu quero ajudar alguém, eu sei que fome dói. E quando eu quero doar uma roupa para alguém, eu sei que não ter uma roupa adequada para sair, e ter uma roupa rasgada que nos envergonha, dói. Então por isso que quando a gente vai doar alguma coisa, a gente não doa uma roupa rasgada, um sapato aberto, furado, não. A gente deve doar o melhor para as pessoas. Somente quem experimentou o Evangelho sabe do que é estar perdido e do valor da salvação que foi recebida. Meus irmãos, esse é o Evangelho da graça. O Evangelho que nos diz, você estava perdido, mas Cristo deu a vida a você, e agora você está salvo. Pregue isso para os outros. Que Deus possa aplicar a salvação pela graça em tua vida. Que você possa ter prazer no Senhor. E assim, com este prazer, você deve então falar para outros, para que também tenham conhecimento sobre Ele. Amém?